Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da nossa casa. Fora da caridade não há salvação. É com muita alegria e felicidade que estamos reunidos esta noite para mais uma noite de reflexão, de aprendizado. Hoje teremos nosso amigo Juca, o Juca que é do Centro Espírita Ponto de Luz, um colaborador. E hoje ele está aqui conosco. Muito obrigada, viu, Juca? Seja muito bem-vindo. E o Juca trará a reflexão dor e sofrimento na visão espírita. Então, para darmos início às nossas atividades da noite, nosso colaborador Gustavo cantará o hino da casa, Graças a Deus, e o Pai Nosso. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto na luz não brilha, em bruto na luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Conosco agora, então, o Juca. Não tem. Não sei.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Como já foi dito, o tema da noite de hoje são as dores e os sofrimentos na visão espírita. Mas sabe que eu estava pensando ao vir para cá, poderia ser o tema fé, né? Porque hoje, sendo um feriado, numa sexta-feira, vocês estarem aqui na casa para assistir a palestra do Juca, tem que ter muita fé. Então eu poderia, muito bem, caberia um tema muito específico sobre a fé. Mas como eu já tinha comentado anterior, que era sobre as dores e o sofrimento na visão espírita, então vamos lá fazer as nossas reflexões na noite de hoje. Quando nós falamos de dor e sofrimento na visão espírita, por que dor e sofrimento? Se nós formos analisar a nossa caminhada, desde os nossos primórdios, a dor é uma companheira nossa. Já pararam para pensar nisso? Que cada encarnação aqui presente, aqui ou em outros planetas, não sei de onde, para onde já perambulamos, que a dor faz parte da nossa vida ainda, e o sofrimento também. Porque nós ainda, devido ao nosso estágio evolutivo, é necessário para nós as dores. Porque não ainda aprendemos pelo amor. O mecanismo, quando chegarmos a um determinado nível evolutivo, nós vamos compreender bem as coisas, os ensinamentos, as leis divinas. Daí as dores vão se cessando na nossa vida. E o sofrimento automaticamente cessa-se junto. Porque estaremos mais esclarecidos. Nós saberemos melhores condições como nós vamos comportar. Porque Jesus, se nós formos ver o seu evangelho, várias narrativas de Jesus, ele nos chama a atenção sobre os nossos sofrimentos. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Tudo fala que Jesus já veio deixando para nós refletirmos durante a nossa caminhada. Mas ainda nós temos dificuldades de compreendê-la, esses ensinamentos. Perante até quando nós vamos no livro dos Espíritos, no livro 3, as leis divinas, universais, espirituais, como queiram chamá-las. Estão contidas as 10 leis que regem o universo. O universo. Até Jesus está dentro dessa lei. E outros Cristos. Olha que interessante. Mas como já aprenderam a lidar, para eles são normais essa lei. Se nós pegamos a primeira lei, lei da adoração, nós adoramos Deus sobre todas as coisas como Jesus nos ensinou? Não, né? Então quer dizer, dá para começar a entender a nossa caminhada? Se nós partirmos para a segunda lei, lei do trabalho. Segunda-feira eu fiz essa palestra lá no Bezerra de Menezes. Até deram risada lá quando eu falei, hoje é segunda-feira, olha que maravilha. Como nós já aprendemos a lei do trabalho, eu acredito que aqui em São Pedro, todos vocês levantaram hoje cedo com esse frio, com aquela disposição, com aquela alegria, com aquela vontade de ir ao trabalho, com aquela... Nós que não via a hora de chegar no trabalho de tanta vontade, não é assim que nós estávamos? É, né? Aquele lamento de sempre, ai, segunda-feira, não é assim? E de onde vem o sustento da nossa vida? Não é do nosso trabalho? E muitas vezes nós reclamamos do nosso trabalho. Então quer dizer, dá para entender, e tem as demais leis, igualdade, desigualdade, destruição, são 10 leis. Então veja que nós temos dificuldades de compreendê-las. Então por isso que o Pai, com toda a sua sabedoria, fez o que para nós? Então preciso ajudar o mecanismo que dê um passinho mais rápido. Então daí chega-se às nossas dores. Pergunta, acho que é não é 172, não me lembro dela agora, do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os Espíritos dizendo, por que existe o flagelo entre nós? Porque Deus assim os quis, para auxiliá-los na sua evolução. Sempre ao
alguma coisa. Isso, Mariné, obrigado. Vocês procuram do 701 a 799, vocês vão achar. Tá certo? É rapidinho para achar, não é, Mariné? 701 a 799 acha facinho. Eu sei que a 800 não é. Então vejamos como são as coisas, porque lá os Espíritos dizem, porque é algo que vós levaria algum tempo, demandaria séculos e séculos para realizá-las. Porque então Deus achou melhor fazer o quê? Vamos dar uma aceleradinha nesse pessoal? Já na nossa criação falou, temos alguns bilhõezinhos de caminhada aí, então vejamos, falou, tá aí, vamos criar um mecanismo para ajudar esse pessoal a caminhar um pouco mais rápido. E é assim que nós estamos. Se nós formos ver o Cristo Consolador, narrado por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 11, de 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e é leve o meu fardo. Então Jesus já disse isso daí lá atrás para nós, para que nós pudéssemos despertar um pouquinho mais rápido. 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia a seguir. Quem é? Jesus. Não é assim? E eu vi uma reflexão linda essa semana sobre Jesus, que a pessoa comentou, o palestrante: Jesus, ele não é o Espírito puro por tudo que ele fez. Ele é puro por tudo que ele fez e o que ele não fez. E assim sejamos nós, fazermos o que ele ensinou e também fazermos o que ele não fez. Bem, nossa, a psicologia foi funda. Achei interessante, exatamente isso. Porque nós enxergamos Jesus com as suas... tudo perfeito, com a sua perfeição. Mas quantas coisas que Jesus não faz? E nós também precisamos observar o que ele não fez, que é para nós também fazermos. Não é somente aplicar os seus ensinamentos. Olha que interessante, quando nós enxergamos Jesus num total. Então, é assim a nossa caminhada. E dentro que nós adentrarmos um pouco, saindo um pouco dos evangelhos, tudo, nós vamos em alguns espíritos de grande renome também que deixou-nos grandes ensinamentos. Um exemplo dele, Leon Denis. Leon Denis, no livro O Poder, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele já narrou, ele tem um livro específico. E ele, nesse livro, tem os 2 últimos capítulos, que ele fala o capítulo 26, referente à dor, e o capítulo 27, referente à nossa revelação da situação da dor. É uma psicologia muito interessante. Quando nós lemos ali, tem uma riqueza de ensinamentos ali. Esse livro é um livro um pouquinho complexo para nós fazermos a leitura. Mas se nós abrirmos bem os olhos, enxergarmos com boa vontade aquele ensinamento, é riquíssimo de ensinamento disso daí. Então vejamos que Chico Xavier e dentre outros espíritos aí que vieram deixando muitos ensinamentos para nós. Nas obras do Chico com Emmanuel nós encontraremos diversas narrativas referentes à dor e ao sofrimento. Só que nós temos que entender que as nossas dores, nós temos 2 tipos de dores. Temos as dores físicas e as dores morais. A moral é a mais difícil que tem, porque essa não existe medicamentos. Essa é a nossa mudança, é o nosso trabalho que vamos modificá-las, eliminá-las, essas dores. E os sofrimentos também. Tem sofrimentos de origem de nossas dores físicas e das morais, mas os sofrimentos muitas vezes somos nós os causadores dos nossos sofrimentos. Coisa que quase ninguém de nós aceita, que nós somos geradores dos nossos sofrimentos.
Porque nós gostamos de passar por vítimas. Essa é a nossa realidade. Porque eu estou sofrendo por causa da minha mulher, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu chefe, do meu filho, da minha filha. Nós colocamos numa cambuca aí dezenas de pessoas. E sendo que o gerador do meu sofrimento sou eu que faço. Porque eu tenho as decisões a tomar. Porque muitas vezes essas dores que chegam até nós, que nós reclamamos de hoje quando chega, se nós pararmos e fizermos uma reflexão nela, o que seria melhor? A dor que estamos passando hoje, ou se nós estivéssemos plantando a dor do amanhã? Qual que seria melhor? Lógico, passarmos pela dor hoje. Porque as dores que estamos passando hoje, muitas vezes foi plantio de outrora. Ou talvez dessa mesmo. Então essas dores, quando nos chegam, ela vem para nos ajustar. Eu falo sempre, cuidado quando as coisas estão tudo bem na nossa vida. Está tudo fluindo legal, tudo certinho. Eu sempre comento, eu falo, ai meu Deus, o que será que vai vir? Qual o boleto que vai chegar? Porque os boletos estão impressos. Só receber a ordem lá em cima e falar, desce esse boleto, está na hora da quitação desse. Fala, daí começa a chegar lá e sabe que os boletos não erram o endereço, chegam certinho, na data certa, é tudo perfeito os boletos quando não chegam. Daí nós temos que quitá-lo, não é assim na nossa vida? Então é aí que nós temos que compreender esses momentos quando chegam até nós, e daí como que nós vamos lidar com essas situações? Nós temos duas maneiras de lidar com essas situações. Nós temos aproveitá-la para o aprendizado, para as elevarmos, agradecermos, chegou até mim, obrigado, Senhor. Dá-me força, dá-me entendimento, que eu passe por isso. É uma conduta de espírito que já entendeu a questão das dores. Ou eu posso, como se diz, os próprios espíritos dizem, é um momento que podemos nos elevar, mas também podemos nos rebaixar aos abismos, como eles dizem. Porque no momento quando chega a dor, eu posso alegar, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, e esse sofrimento não é justo. Eu me revolto, eu me rebelo, eu não aceito, eu fico tentando achar um culpado pelas minhas dores, e daí nós perdemos, como muitas vezes já com certezas em outras oportunidades, deixemos de passar a oportunidade de aproveitá-las para a nossa progressão. E nós ficamos debruçados nelas, na lamúria. E queira ou não queira, um dos mais reclamamos, espíritas, que nós espíritas achamos que somos privilegiados. Ah, mas eu sou espírita, eu sou uma pessoa tão boa, não é assim? Ai, que bom, né? O umbral está transbordando de espíritas bons, porque nós somos assim. Nós achamos que sabemos tudo, mas eu trabalho na casa, aí eu vou lá, eu faço atendimento, eu faço palestra, tudo. Pode ter certeza, os mais endividados. São os mais endividados, que têm que trabalhar mais ainda para aprender mais ainda para fazer. Eu falo que nós, palestrantes, somos deficitários enormes. E como que nós vamos alegar que nós não sabemos? Como que nós vamos alegar, mas eu não tenho culpa, eu não sabia disso? Como? Daí a consciência nossa nos rodando. Fala, quantas vezes você falou? Você não sabia? Você era o quê? Papagaio de pirata? Que só respondia assim? Replicava o que aprendia? Eu acho que não. Então vejamos que esses momentos, quando chegam até nós, muitas vezes também, como diz alguns espíritos, que as paredes dos hospitais ouvem preces mais puras
do que muitos centros religiosos. Porque muitas vezes estamos dentro de uma casa espírita, estamos numa igreja católica, num templo evangélico, fazendo preces. Mas só da boca para fora, sentimento zero. Mas dentro de uma sala de hospital, aí muda a coisa. Porque ali nós falamos, Pai, me ajuda. O espírita, assim, caiu numa cama, foi para um hospital, tiver que ficar internado, a primeira coisa que o espírita faz, traz o evangelho para mim. É, né? Vê como é necessário o momento da dor para nós? Muitas vezes nos nossos lares, quanto tempo desperdiçamos? E estamos ali com a disposição dos evangelhos, do livro dos espíritos, tudo, e não nos atentamos. Quanta oportunidade temos de ouvir uma palestra? Quando nós olhamos aquelas palestras do YouTube, 50, 45 minutos, mas é muito longa. Mas aquela série da Netflix, de 80 e poucos capítulos, como passou rápido, não? Não é assim? E nós somos bons pra caramba, né? Vê como que nós somos fantásticos. É tão gostoso que a gente até se prepara, ajeita alguma coisa ali, um amendoim, uma pipoca, porque eu não quero perder um episódio, ai que coisa linda, tão emocionante, não dá vontade de parar, a verdade. E 30, 40 minutos para a palestra espírita, mas eu não gostei daquela palestra, deu até sono, deu um sono, acho que o tema não foi bom. É assim que nós fazemos. Então, daí a inteligência suprema nos vem, manda um boletinho lá, vamos entregar um boletinho para ele. Daí nos chegam os boletinhos para nossos ajustes. E muitas vezes quando nos chegam, aí nós começamos a ladainha de sempre, não sei porque está acontecendo isso comigo, eu que sou tão bom, papapi, papapá, e assim nós vamos encaminhada, desencarna, encarna novamente, chega lá, prometemos que vamos retornar, seremos na próxima, eu prometo que eu vou, aí pode estar com a pior dor que tiver. Chegou aqui, primeira unha que encravou, já desabamos outra vez. E assim, então veja que as leis divinas, Deus é tão fantástico com a sua sabedoria, que Ele nos dá toda essa oportunidade. É aí que nós temos que compreender que todas as coisas quando chegam para nós, primeira regra que temos que ter, quando chegar alguma coisa até nós, tenhamos a certeza, isso é meu. Isso é fato, isso é meu. Não queira transferir, culpar, nada. Chegou? Então é meu. Daqui, Pai. Essa quitação aqui é minha. Dá para quitar às vezes nessa encarnação? Dá. Infelizmente, nem todas nós vamos quitar. Tem algumas que nós não vamos ter o tempo necessário. Mas o plano espiritual sabe muito bem como funciona as nossas intenções, a nossa consciência, como que nós estamos enxergando. Eles sabem muito bem como nós vamos estar conduzindo perante determinada situação. Eu já vi pessoas que ia na casa espírita, quando chegou uma certa enfermidade, a primeira coisa que ele fez, parou de ir na casa espírita. Tu quer dizer, entendeu a lição? Tem que estudar mais. Tem que estudar para quê? Para que compreenda como que funciona esse mecanismo. Senão nunca nós vamos chegar nessa conclusão. Nunca, não. Nem tanto. Mas vamos demandar mais tempos? Com certeza. E é isso, como fala o capítulo 6 do Cristo Consolador. Se nós formos buscar todas as nossas referências em Jesus, eu achei interessante que se nós formos ver sobre as nossas caminhadas nessa terra aqui, nesse momento, nessa encarnação, todas as dificuldades que fizemos, que passamos por ela, se nós tivéssemos buscado aplicar os ensinamentos da doutrina espírita, porque a força do espiritismo está na sua filosofia. A força do espiritismo está na sua filosofia.
é o ponto mais importante dentro da doutrina espírita. Muitas vezes nós nos pegamos em outras coisas, mas o trabalho mediúnico, o passe, a palestra, tudo é importante, tudo tem a sua importância, seu peso dentro. Mas não tem nada mais importante dentro da doutrina espírita do que a sua filosofia. Que quando aplicamos a filosofia espírita, somos um ser renovado. Nós mudamos, somos um pouco melhores. Que é isso que a espiritualidade nos quer. A nossa mudança, a nossa transformação. Não adianta arrumarmos tantos compromissos, ficarmos 5, 6 dias dentro de uma casa espírita, mas permanecendo o mesmo. É isso que vai chegando, aqueles momentos que temos que estar refletindo, como que eu estou no meu período já de doutrina espírita, nesse tanto tempo, que muitas vezes nós falamos, eu já tenho 20, 30, 40, 50 anos, como se fosse... Nada é uma questão de tempo. Às vezes chega um pouco tempo, entende a mensagem, começa a aplicá-la, resolveu muito mais do que meio século de doutrina espírita. Então vejamos que a filosofia realmente, a importância que ela tem dentro do segmento espírita. Porque para nós sermos espírita, não é dentro da casa. Dentro da casa, aquilo que eu falo aqui é uma delícia, aqui em todas as casas espíritas. Quando chegamos, abraçamos, beijamos, sorri, tudo bem, você está mais gordinho, mais fofinho, mais alto, mais baixinho, mais... trocou cor de cabelo, isso caiu mal o cabelo, fica meio calvo. Tudo bem, nós damos tudo isso daí. Maravilha. Mas nós temos que ser o espírita depois daquele portão. É ali que nós vamos mostrar qual espírita que somos. É ali que nós vamos ver como que nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Como dizia Paulo de Tarso, vida temos uma, mas existências são várias. Exatamente. Vida, só que Deus nos criou, não temos outra. Mas existências, por isso que chamamos de reencarnação, que é período. Olha que interessante. Então, é isso que nós temos que aproveitar. Resta dúvida que ao retornarmos, está lá no Livro dos Espíritos, sobre o arrependimento. Quando retornarmos, um dos sentimentos que vamos sentir, com certeza, é o arrependimento. Daí nós iríamos falar, mas por que não chegou mais dores para mim lá, Senhor? Podia ter mandado mais, eu estava bem. Porque daí já passou, né? Nós não estamos mais aqui na carne com o véu do esquecimento. Daí nós vamos achar que deveria ter vindo mais coisas para nós. Porque quando programamos lá para retornar, nós fazemos tanta coisa lá, pedimos tanto, não, pode colocar tudo isso daqui na minha sacola, que eu vou chegar lá, vou cumprir todas. A hora que nós batemos aqui embaixo, o que nós fazemos? Daí véu do esquecimento, livre-arbítrio tranquilo, daí nós soltamos as cordas e vamos levando a vida. Vê como são as coisas? Por quê? Quando nós deparamos aqui, e muitas vezes é necessário uma correção mais severa, para que a gente não estrague até o propósito, algo que nós começamos a fazer em outrora. Muitas vezes isso os espíritos dizem, tem hora que é necessário recolher. Um exemplo, Chico Xavier. Quando Chico Xavier psicografou o 100º livro, ele disse para Emmanuel, 100 livros. Chega. Tudo bem, Chico, não tem problema nenhum. O que Emmanuel disse? A sua encarnação é para fazer isso. Fora isso, você não serve para mais nada. Olha que resposta. Fora isso, você não serve para mais nada. E já temos ordem para recolhê-lo. Chico tinha um medo danado de morrer. Não, Emmanuel, vamos continuar. Foram-se mais 300 e tantos livros. Vê como são as coisas? É necessário recolher? Porque às vezes se deixasse Chico com aquele conhecimento, ele podia se perder na caminhada, como outros irmãos nossos nós vimos aí
na caminhada se perder. Quando falando de dores, aquela parte também de Chico com o Arigó. Arigó fazia cirurgia espiritual. Queria operar o olho do Chico, que ele tinha problemas. O que Chico disse? Não, deixa aqui ela quietinha, ela é minha amiga. Porque Chico já entendia que esse momento que ele tinha essa dificuldade, é que ele sofria com a visão. Mas era para ele. Então, veja que entendimento, como que é. E Arigó já queria pegar o canivete e tchuque, né? Acertar lá o olho do Chico. E não era assim que funcionava. Então o Chico falou, não, deixa a minha amiguinha quieta aqui, ela é minha amiguinha, não vamos mexer com ela, não. E se nós analisarmos, se nós formos ver todas as pessoas que vieram com grande propósito, Chico, dentro do movimento espírita, Chico, Barçanufo, Jerônimo Mendonça, vida totalmente de sofrimento, de limitações, de doenças, de dores físicas. Jerônimo Mendonça, eu estava lendo sobre a vida dele outro dia, é impressionante. A pessoa ia deitado numa maca fazer uma palestra, não enxergava as pessoas que tinham que levar, e chegava lá e falou que as palestras de Jerônimo Mendonça eram fantásticas. Eu não tive condições assim de ver nenhuma, mas segundo os relatos, e primeira coisa que ele sempre falava, obrigado Senhor por me dar essa oportunidade de estarmos aqui, deitado numa maca, e falou que sentia uma dor muito forte, muitas vezes para dormir tem que pôr peso em cima do peito para conseguir dormir. Então daí nós, muitas vezes, qualquer coisa que nos chegam, nós não entendemos. Se nós compreendêssemos que ali está uma oportunidade para os nossos ajustes, para o nosso aprimoramento, olha como nós veríamos diferente a situação do que nós rebelarmos. Porque nós somos ainda rebeldes, porque fala que a rebeldia só na adolescência, lá dos 14, é nada, ainda nós somos bem rebeldes ainda. É só dar uma cutucadinha, nós vai ver como que a gente já, opa, chega lá, fala só uma pouquinha palavra, 2, 3 palavras lá, você falou isso de mim? Mas você não viu você não tá bom, não, então tô indo embora, não vem mais aqui na casa, nós somos assim, nós gostamos de ser rebelde. Tem um lado que nos aplaude, fala, olha que maravilha, continue assim, você está perfeitinho assim. Tem um lado que nos gosta de ver rebeldinho assim, porque nós perdemos a oportunidade de nós melhorarmos. Eu estava vendo hoje também de manhã no Face, um médico disse lá uma notícia que eu acho um pouco meio apertada no tempo que ele passou, mas ele é na área da medicina, não vou contestar. Ele disse que até 2030, daqui 5 anos, metade da população brasileira, pelo estudo aqui, são necessários usar medicamentos porque os anticorpos nossos de defesa já não têm mais condições de trabalhar para impedir determinadas enfermidades. Daí eu parei e pensei, veja a quantidade de farmácias que estão sendo construídas, é impressionante. Está pior do que boteco. Antigamente nós andávamos na cidade, nós víamos nas esquinas boteco. O boteco era normal ver boteco. Mas hoje passou, você ficar 2 semanas sem passar num bairro, derruba a esquina, uma farmácia. Presta atenção, só a esquina, estratégia. E daí falaram, um amigo meu disse que aqui em Piracicaba o projeto é 500 farmácias. Da gente, nós estamos com 400 e poucos mil, né, habitantes. Quando eu era criança, vocês já pensaram que faz bastante tempo, hein? Você já percebi que pelo olhar, você falou, nossa, está falando de meio século aí. Eu me lembro de 3 farmácias na cidade. Eu morava na Paulista, uma é na Avenida São Paulo, a Farmácia do Povo e o Zezinho na Vila. Hoje,
E todos os lugares que vamos, onde vai, chega, e as farmácias tem que ter fila, pega a senha. Falei, mas Senhor, será que está todo mundo assim, nesse nível? Chega no hospital 3, 4, 5 horas para ser atendido. Gente, está meio complicada a coisa. Se nós não abrirmos o olho um pouco, enxergarmos um pouco mais a nossa vida, e ele continua que 2040 vai ser mais de 70% da humanidade. Falei, meu Deus do céu, então tá complicada a coisa mesmo. Quer dizer, o que está acontecendo conosco? Tem algo acontecendo. Por quê? Está faltando muitas vezes atitude em nós, se nós encararmos a nossa vida. Porque hoje deu um espirro, primeira coisa, vamos na farmácia. Não que nós não devemos ir, hein? Não estou fazendo não uma apologia contra a farmácia, não é isso, que eu também necessito de hora de farmácia. Mas nós temos também que rever alguns conceitos. Hoje, muitas vezes, nós sabemos que a própria ciência diz que muitas enfermidades nossas são sentimentos calcificados. Sentimentos calcificados. E isso que temos que estar atentos sobre isso, porque senão daqui a pouco nós estamos dentro disso daí também. É por isso que eu volto na filosofia espírita. De nós sabermos que somos um espírito. E nós vamos retornar e continuar a nossa caminhada. É isso que nós temos que ter. Nós sabemos que temos nossos compromissos. Quantas ideologias hoje estão vendendo aí pelas redes sociais? Quanto lixo. Lixo. Falo com toda certeza, porque tem coisa que as teorias que estão vendendo aí fora é incrível. E as pessoas compram aquela ideia. Ele acha legal, mas é legal. Não, hoje não deve viver muito em sociedade, não. Eu recebi uma matéria essa semana interessante de um estudo de Harvard. Pessoas que já fazem mais de 80 anos que estão sendo estudadas desde que nasceu. E o apresentador, Álvaro que me mandou, enviou. Você viu que interessante? Por quê? Mostrando ali. E qual que é a conclusão? Aqueles que viveram mais em comunidade, que conviveu mais junto, planejou essa vida, a vida dele é mais saudável, ele atingiu todos os seus objetivos de caminhada. E o que nos falam hoje muitas vezes nas redes sociais? Não, você tem que ser assim. Hoje todo mundo quer criar uma bandeira de causa e vamos embora. Gente, tudo errado. Nós não estamos seguindo a nossa referência, o nosso modelo e guia a seguir. Vida de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Ponto, resumiu. Não é porque nós estamos juntos, que é para aprender. Cada um de nós temos um jeito, nós temos uma habilidade dentro de nós. Por isso que nós precisamos observar um em cada um para nos incentivar, para nós caminharmos. Essa é a nossa essência. E daí o que acontece? Vamos buscando o isolamento. E daí onde nós vamos eliminar as nossas companhias? Na farmácia. Eu chego ao médico, ai doutor, estou tão assim, ai doutor, mas o que acontece? Está vivendo a vida sozinho. Nós precisamos oxigenar nosso cérebro cada vez mais, cada dia mais. Para quê? Para que nós podemos conviver, estar no Evangelho, não estamos aqui para viver. Viver nós vamos viver eternamente. Nós estamos aqui para aprender a conviver. Essa que é a essência. É essa que é a filosofia espírita de nós estarmos caminhando junto. Alguém daqui tem alguma dúvida? Que todos nós somos irmãos? Então, gente, está claro. Nós achamos ainda que é o consanguíneo que predomina. O consanguíneo é necessário para estarmos aqui encarnados.
e para aprendizagem, para ajustes, mas nós somos membros da família universal. Jesus é o nosso irmão. Olha que fantástico. E muitas vezes não prestamos atenção nisso daí. Quantas dores e sofrimentos por causa de desequilíbrios dentro de família, porque um falou uma coisa aqui, outro falou aquilo. Passamos anos, dezenas de anos, às vezes décadas, sem conversar com o consanguíneo nosso. Está errado? Está errado. Porque imaginemos quantos rancores, quantos sentimentos negativos. Uma vez uma vizinha de casa disse que ela sentiu uma raiva de uma outra pessoa da família, que ela sentiu até aquele gosto amargo subir na boca. Está aí, ó, a ciência falando, calcificação de sentimentos. Imagine, quem que ela atingiu a pessoa com aquela raiva? Não. Quem que sentiu primeiro? Ela que gerou. Só que o orgulho é tão grande que nós não achamos que isso não procede. Nós ainda mantemos o nosso jeito de ser, as nossas dificuldades, achando que não é assim, eu não concordo. Lembra a historinha de antigamente, dos nossos avós? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Ah, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. E nós nos orgulhávamos disso. Quantas famílias, quantas encarnações desencarnaram? Kardec diz, está lá no Livro dos Espíritos, um cão com raiva, a hora que o mata, cessou a raiva. Mas nós espíritos não, esse vai junto. Isso vai junto conosco. Por isso que Jesus disse, antes de levar a oferenda ao altar, reconcilia-te com teu irmão. Porque muitas vezes chegamos na casa espírita, fazemos de tudo, isso, aquilo, em outros credos religiosos, tudo assim. Mas eu com meu irmão não conversamos. Então vejamos que Jesus, quando ele já trouxe esses ensinamentos para nós, foi exatamente porque ele já nos conhecendo o nosso nível de intelecto moral, que nós melhore, vamos dar todos os mecanismos que precisa para vocês, vamos dar todo o apoio, o Consolador prometido. Se nós prestarmos atenção dentro da doutrina, quando nós falamos que nós estamos inseridos no Consolador prometido. Marina mandou um material essa semana sobre o censo da quantidade de porcentagem de pessoas nos seus núcleos religiosos. O espírita é uma fatia tão pequena, se nós pegarmos dentro do nosso país, os espíritas. E nós estamos inseridos nele. Olha que privilégio que temos. De nós estarmos, já termos despertado para a vida espiritual, enquanto muitos irmãos nossos ainda não despertaram. Olha que interessante. E muitas vezes nós temos com todas as condições, temos todo o mecanismo prontinho para nós aplicarmos. E como diz a 909, dá para nós melhorarmos com as nossas próprias ações? Sim, com certeza. Só que depois os espíritos continuam. E ainda com poucos esforços. Até aí eu falo que os espíritos podiam ter parado aí, estava bom a resposta. Mas só que depois eles continuam, né? Mas ai, tão poucos de vós que têm vontade. Aí está com o balde de água fria em nós, né? Exatamente, porque nós não temos vontade. Sabemos que do momento que nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo, tudo se melhora em nós. A nossa matéria fica mais sutil, não fica uma matéria um pouco pesada que nem a minha. Entendeu? Porque vamos buscar uma matéria mais sutil. Nós vamos ter uma vida com mais entendimento, mais esclarecimento, vibrar mais sentimentos nobres. Olha que fantástico. E nós muitas vezes perdemos tempo aqui, ficamos nos debatendo
Ah, mas é isso, mas é aquilo, estou cansado disso, estou cansado daquilo, não sei porque eu nasci aqui, porque eu devia ter nascido colar. Nascemos no local certinho, estamos com as pessoas certinhas. Reencarnação não erra endereço. Nós estamos com todo mundo certinho. Então vejamos que os engenheiros espirituais que programam as nossas reencarnações, muitas vezes nós falamos que nós participamos muitas vezes delas, até com quem no filme Nosso Lar 2, que apresenta uma partezinha assim de reencarnar, agora vocês vão voltar essa nova família assim, saímos de lá todo mundo felizes, ai que legal, nós vamos estar juntos, né? Chega aqui, começa a pegar fogo na coisa, né? Porque perdemos tempo. A reencarnação é tão fantástica para nós. Está lá no Livro dos Espíritos. Para que serve a reencarnação? Aprimoramento espiritual. Está aí. Para aprimorarmos. É por isso que nós estamos aqui. Não é que Deus falou para dar uma férias para você, você vai ficar lá. Dá para ir lá para Cancún, dá para ir na Suíça, dá para ir a alguns lugares bons, gostosos? Sim, lá para o norte, nordeste, tudo. Sim, dá. Mas nada mais do que o nosso aprimoramento espiritual. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos que compreender esse mecanismo chamado reencarnação, como que nós estamos nos comportando dentro dele. Como que nós estamos hoje, a minha vida espiritual. Quando muitas vezes nós fazemos um atendimento fraterno, quando chega, uma das primeiras perguntas: como está a sua vida perante Deus? Já começa o choro. A pessoa já desaba. Por quê? Sem conexão. E acreditamos que nós vamos nos dar bem? É isso que nós precisamos. E daí o que é necessário? Manda um boletinho para ele lá, chamado dor. Daí, a hora que coxa, nós choramos. Por quê? Nós não damos o valor correto muitas vezes na nossa caminhada. Nós acreditamos muitas vezes mais numa pílula do que no Evangelho. Evangelho redivivo, o Consolador prometido, sobre a luz do Evangelho. Olha que fantástico. Nós sabemos que muitas vezes as dores são momentos de tirarmos nós da escuridão para apresentarmos uma vida de luz, de caminhada. Essa é a tônica da coisa, para que nós possamos realmente desenvolver cada vez mais. É aí que nós precisamos estar sempre observando a nossa caminhada, sempre fazendo uma reflexão em nós. Como eu estou me comportando com o meu próximo? Como eu me comporto dentro do meu lar? O lar é o ponto de partida. É aí que entra a filosofia espírita. Como que nós devemos nos comportar? Aquele irmão que está junto comigo ali, de caminhada também. Se nós estamos juntos, o que dá para nós fazermos coisas melhores juntos? E assim sucessivamente. Porque senão nós não percebemos, nós não acreditamos, mas nós estamos gerando determinadas dores futuras dentro de nós. Porque nós não valorizamos tudo que temos. Por isso que elas chegam até nós, para dar aquele start em nós quando nós estamos meio folgados. E veja como que funciona a lei divina, porque muitas vezes nós vemos aí pessoas com grandes fortunas. Chegou a enfermidade, retornou. Não teve valor que a consertasse. Para que isso? Isso já é uma visão que o Pai coloca para nós enxergarmos a nossa responsabilidade.
quando chegou o Covid até nós? Não nos balançou? Todo mundo ficou com medo, né? Nós não ficamos? Não, vamos pegar, vamos passar álcool, quase tomava banho de álcool, né? E vamos usar máscara, vamos fazer tudo. Hoje é dia 13, né? Hoje está fazendo 4 anos que um sobrinho meu desencarnou, com 44 anos de Covid. 4 anos hoje. Então vejamos, tinha um propósito também por trás disso? Lógico que tinha. Daí vem uma pergunta: se nós passamos por ela e nós ficamos aqui, tem algum propósito também? Com certeza. Porque poderia até ser que algum de nós estaríamos até na programação, pode ser, mas devido a algumas condutas, vamos dar uma moratória para ele, vamos dar uma esticadinha aí. É assim que funciona muitas vezes. E muitas vezes aquele que também está meio assim, aproveita o momento. Quando chegou a Covid, todo mundo começou a fazer as lives, né? Lá na nossa casa também, vamos fazer live, faço uma por semana lá, de uns 10, 15 minutos. Pediram para que eu fizesse uma. Eu fiz. A primeira que foi assistindo foi ao vivo. Naquela época fazia, depois que mandava lá para o pessoal. Eu fiz uma, falei para minha mulher, vem aqui dar uma olhada. Na hora falou, descarta isso. Isso daí tá péssimo. Falei, nossa, que maravilha, né? Mas qual era o conteúdo que estava lá? Eu disse que era o momento que estava todo mundo, porque vamos ver a hora que passar logo, isso daí acabar, nós voltarmos, abraçar, beijar, que saudade de um abraço, de um aperto, de um beijo. Perfeito. Eu falei, eu gostaria, pode ser que eu esteja errado, mas eu não acredito que nós vamos, através desse Covid, dar um passo de melhor. Nossa, por que eu falei isso daí? Daí escutei um monte lá. Falei, mas eu vou mandar o vídeo. A pessoa responsável, eu mandei o vídeo para a pessoa, falei, analise. Se você quer colocar, tudo bem, se não quiser, coloca outra, a vida continua. Não, você falou, vai, Ju. Passou, foi. Passou-se a Covid. Ficamos mais fraternos? Ficamos com mais compreensão do próximo? Ficamos mais egoístas? Eu também. Entendeu? Como que é as coisas? Que nós pensávamos que vinham. Gente, vamos analisar a nossa história. Nós somos reencarnantes. Quantas febre amarela, todas aquelas gripes lá do passado, a gripe espanhola, tudo aquilo. Quem sabe se nós não passamos por lá? Você acha que com tudo que passou, a humanidade, veja, AIDS. Olha hoje como que está a parte sexual. Está meio complicado. Temos que tomar muito cuidado. Por quê? Está um pouco, mas faz parte do processo. Todos nós estamos juntos. Então, aí, são coisas que é liberado pelo plano divino. Para quê? Para que nós possamos aprender a trabalhar com isso. Mas nós não temos esse senso ainda. Por isso que nós vamos lá na escala espírita, pergunta número 100, nós vemos lá que ainda somos espíritos de terceira ordem, da 7ª classe. Eu até dei risada outro dia, falei, nossa, eu já li umas 50 vezes essa pergunta. Eu vou lá, eu dou uma olhadinha nela para ver, falando, será que não está dando um passinho no sexto? A hora que vai ver, está mais para 8º do que para 6º. Porque é o que somos. É o que somos. Por isso que nós temos que aproveitar, entender quanto mais isso daí, para quê? Porque as dores e os sofrimentos possam chegar cada vez menos para nós. Que nós chegamos, não tem aquela história? Te dou um limão, eu te dou uma limonada. Pronto. Essa é a tônica. Quando chega o momento
de uma enfermidade, para nós vermos aí o que dá para eu melhorar, o que dá para eu corrigir. Emmanuel tem uma frase interessante que ele diz: a dor é um instrumento de evolução e aprendizado, não é vista como um castigo, mas sim como uma oportunidade de crescimento espiritual. Uma ferramenta que nos impulsiona a superar vícios e desenvolver o autoconsciência e aprimorar a nossa reforma íntima. O Emmanuel fala isso sobre a dor e o sofrimento. E também ele conclui em outra frase que eu acho interessante, que Emmanuel diz que pela formosura da porcelana e a rigidez do aço, é imprescindível o processo do fogo. Então, quer dizer, vemos uma peça de porcelana, é linda, não é? Mas ela passou por um processo do fogo. Vemos um aço com uma têmpera muito resistente. Veja esses maquinários enormes que existem. Não quebra. Por quê? Mas ele teve que passar pelo processo do fogo. Assim somos nós. Passemos amanhã o Espírito. Como disse Jesus, um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e mais. Para que nós cheguemos nesse nível, nós ainda teremos que passar pelo processo do fogo. E esse fogo são as nossas dores, os nossos sofrimentos. É aí que quando chegar, obrigado, Pai. Obrigado é meu, chegou para mim, muito obrigado. Gratidão por essa oportunidade dessa enfermidade que está me concedendo. E vamos encará-la. Há uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, eu acordei de sexta para sábado, de madrugada, com uma dor forte no peito. Falei, ai, é agora. Está na hora de carimbar o passaporte. Falei, 2h30, falei, eu não vou dar pânico na turma aqui em casa. Falei, deixem dormindo. Peguei, fui no banheiro, e aquilo lá, saí, fui para a cozinha, sentei. Falei, oi, pai, o senhor sabe das minhas intenções, mas eu respeito a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Se aguentar até clarear o dia, eu vou para o hospital. Se não, daqui a pouco o rabecão encosta aí na frente e vamos embora. Fazer o quê? São coisas que nós temos que compreender. Então, a vida nossa é assim. Porque quando chegou até nós é meu. Então eu tenho que compreender. Vou falar o quê? Vou questionar o quê? Que estava errado? Se acontecesse alguma coisa? Pois fez um monte de exame, falou que estava tudo ok. O exame estava errado, sei lá o que foi. Mas parece que passou, né? Está por enquanto aqui, sei lá. Até quando, não sei. Mas está por aí. Mas faz parte. Então, é aí que nós temos que ver. Que é fantástico quando chegam esses momentos. É aí que nós temos que compreender que cada um de nós, não existe privilégio. Raul Teixeira, dentro de um avião, indo fazer um seminário fora do Brasil, deu AVC nele dentro do avião. Daí a gente para e pensa assim, caramba, cadê essa espiritualidade? Cadê Camilo? Camilo é mentor de Raul Teixeira. Fala, pô, não podia falar para o Raul? Falou, não vá, fique que vai engasopar lá no avião. Não é? Mas não, ficou quieto. E Raul Teixeira deu um trabalho danado para a turma, né? Porque até descer depois dentro do avião, a correria que deu. Mas o que acontece? Tem privilégio? Não tem. Por quê? Nós somos construtores da nossa caminhada. Então é aí que Deus nos dá a oportunidade necessária. Nós temos que ser gratos por tudo que recebemos. Porque quando chegar o momento, nós não fizemos o Pai Nosso aqui? Não foi cantado aí pelo Gustavo? O que nós falamos no Pai Nosso? Nós não falamos? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a hora que a coisa aperta, opa, seja feita a minha vontade, cancela a sua, Pai. Não é assim. Nós falamos diariamente, seja feita a vossa vontade. Então, que exatamente isso, seja feita a vontade do Pai. Não nós pegarmos e ficarmos aí desperdiçando tempo questionando, sendo que só vamos criar a birrinha de sempre que já muitas vezes fizemos. E graças a essa bendita doutrina tão esclarecedora,
que é para nós, ela vem nos libertar, como disse Jesus: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então é essa a mensagem que eu queria deixar aqui para todos, a reflexão da noite de hoje, a questão das dores e os sofrimentos. Vão chegar até nós, já chegaram muitos, e se preparem, vão ainda chegar outros, tenhamos certeza. Mas, nesses momentos que temos que aplicar o que estamos aprendendo. Não é porque o Juca falou das dores do sofrimento. O Juca só replicou onde que ele viu no Evangelho que está escrito lá, que nós teríamos aflições, nós teríamos dores, que são mecanismos de aprimoramento nosso. Então, que nós tenhamos cada vez mais compreensão, entendimento, aceitação de quando chegar até nós. E a certeza que ali está uma oportunidade para nós aprimorarmos. Olha que fantástico. Imagina a felicidade do pai quando vê e fala assim: pô, entendeu. Depois de alguns milênios ele entendeu um pouquinho a lição. E daí nós vamos ter uns milênios pela frente ainda, tá certo? Era essa reflexão. Queria mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, que nos concedeu o dom da vida. Agradecemos a Jesus, esse mestre que nos deixou um grande legado a percorrer, esse irmão mais velho, esse irmão fantástico, que o Pai nos deu o privilégio de estar junto conosco aqui encarnado. Agradecemos também a toda a equipe espiritual que coordena essa bendita casa, que sempre nos acolhe aqui com amor, com carinho, aos nossos mentores, a todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. E a direção da casa que me dá essa oportunidade de vir aqui para trabalhar. Porque, como diz, quem não trabalha, dá trabalho. Então, para que eu não dê muito trabalho, eu quero trabalhar, tá certo? O amor, a paz de Jesus nos envolve, todo auxílio, todo amparo da espiritualidade, possamos levar conosco para os nossos lares e no decorrer dessa semana. Que assim seja.